aí, tudo bem? Bora aprender Excel? Então vem comigo. Na aula de hoje, eu vou estar continuando a nossa playlist, a nossa série de vídeos em que eu ensino você desde o básico até o profissional os conceitos mais aplicados do Excel no seu dia a dia, para que você consiga se destacar profissionalmente e também utilizar a ferramenta no seu dia a dia, na sua vida particular. Tá bom? Então vamos lá. Na aula de hoje, continuando os assuntos que a gente estava aprendendo, né? Você consegue perceber que a planilha está um pouco diferente de como a gente tinha deixado ela na última aula, certo? Então, o que aconteceu aqui agora? Você percebe que eu tenho um monte de valores duplicados aqui, né? Ó. Na verdade, até mais do que duplicados, triplicados, quadruplicados. Então, por exemplo, Cristiane Ferreira, você percebe que ela aparece 1, 2, 3, 4 vezes. Cristiane Frazão, 1, 2, 3, 4 vezes também. E tá meio fora de ordem aqui, né? Começa com Cristiane, depois vai lá pro Paulo. Paulo já é a letra P do alfabeto, depois vai para Eliane, já é a letra E. Então, tá meio bagunçado essas informações. Hoje a gente vai aprender como que a gente organiza todas elas bonitinho, continuando o conceito dos filtros, e também vou ensinar para vocês algumas outras técnicas legais para que a gente consiga remover algumas informações aqui que não são tão úteis assim, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou ensinar para você é o seguinte: vamos organizar essas informações bonitinho. Igual eu mostrei para você aqui, na aula passada você aprendeu o conceito dos filtros, certo? Dentro dos filtros também você tem uma opção extra que eu não comentei na aula passada, que é essa daqui, ó, classificar de A a Z ou classificar de Z a A. Se isso for um campo, né, um campo de filtragem por texto. Agora, se for um campo de filtragem em números, igual eu mostrei lá sobre o salário, agora fica classificar do menor para o maior ou do maior para o menor. Você também consegue utilizar esses filtros, então, para fazer algumas filtragens, algumas classificações mais interessantes. Por exemplo, do menor para o maior. Então, supondo que nessa planilha eu tenho uma pessoa só, que ganha R$ 2.500, independente da filial, independente do setor, ela apareceria primeiro aqui. Então seguiria daqui para baixo, certo? Daqui para baixo ele ia continuar me atualizando com essas informações. Aí, ó, todo mundo que ganha 2.500, 2.700, até o final da planilha, uma pessoa, né, as pessoas ganhando até R$ 28.000 nesse caso específico aqui, certo? Agora, se eu quiser, por exemplo, em ordem alfabética, eu venho aqui, então, no filtro presente na coluna aqui que eu nomeei como nome, e aí, ó, de A a Z. Então, ó, Adriano, depois Adriano Curto, Adriano Ferreira, Agostinho, Ailson, e aí sim, ele tá seguindo agora em ordem alfabética. Beleza? Conseguiu pegar como funciona? Então, vamos continuar agora. Agora que a gente conseguiu fazer essa organização bonitinha em ordem alfabética, eu consigo fazer outras brincadeiras também dentro da planilha. Vamos primeiro, antes de tudo, remover essas linhas que estão iguais, né, semelhantes, porque isso fica muito chato e dependendo da planilha que você estiver utilizando, imagina lá um cenário em que você esteja utilizando aquelas 1 milhão de linhas que o Excel te proporciona. Imagina ter que, uma a uma, você vir aqui, identificar o que está igual, né, o que está igual à linha superior, vir apertar Delete, vir nesse outro, apertar Delete, esse outro também, e aí você selecionar tudo e trazer aqui para cima. Então assim, imagina fazer isso inúmeras vezes. Não é o ideal, não é o que a gente está buscando aqui, não é prático. Então, o que eu consigo fazer? Você percebeu que eu já consigo vir aqui e selecionar várias colunas de uma vez, certo? Usando o nosso teclado aqui, eu consigo apertar Ctrl- e aí ele remove já aquela informação. Então, se eu segurar Ctrl, ó, então se eu der Ctrl-, você consegue ver aqui, ó, que eu consigo vir selecionando. Então eu marco essa, eu vou selecionando os outros, ó. Segurando Ctrl em todas elas eu consigo ir marcando, tá vendo? E aí eu dou Ctrl-, todas elas são deletadas do meu arquivo, tá vendo? Então já é um facilitador, mas ainda não é o ideal. A ferramenta então que eu vou ensinar para você agora se chama remover duplicadas. Na aula passada eu já tinha mostrado para você aqui as partes das guias aqui em cima, certo? Todas elas, e aí eu desenvolvi um pouco mais com você a guia de dados. Então essa informação tá lá também. Primeiro de tudo, eu vou vir aqui, ó, selecionar a minha planilha inteira, Ctrl Shift para o lado e para baixo. Vou vir aqui então, clicar na guia de dados. E agora a minha ferramenta tá bem aqui também, ó, perto de onde a gente viu o texto para colunas, tá vendo? Ela fica aqui, ó, remover duplicadas. Lembrando mais uma vez que dependendo da versão do Excel que você utiliza, o ícone pode estar diferente, alguma informação pode estar um pouquinho diferente, mas o padrão é que ele fique sempre na guia de dados, tá bom? Então vamos lá. Passando o mouse em cima,
olha a informação que você consegue verificar. Ó. Remover duplicadas. Remova as linhas duplicadas de uma planilha. Você pode escolher quais colunas devem ser verificadas em busca de informações duplicadas. Então, eu vou dar um clique nessa função e aqui ele já me parece uma caixinha bem legal, né? Ó, remover duplicadas. Para remover valores duplicados, selecione uma ou mais colunas que contêm duplicadas. Então, é aqui que entra o pulo do gato. É aqui que você vai conseguir brincar de uma maneira mais automática. Então, ó, eu vou vir aqui e desmarcar todos os campos. Ó, meus dados contêm cabeçalhos, eu vou anular todas as opções, tá vendo? Então, tirou todos aqui. E vamos supor que você encontrou vários valores duplicados agora nos nomes, igual eu tinha demonstrado aqui, né? Eu tenho vários Adrianos aqui, Adriano Alves, Adriano Curto. Eu quero deixar só um Adriano Alves, só um Adriano Curto. Como que eu faço isso, certo? Então, eu vou vir aqui, marco a opção de nome, dou OK. E olha, percebe o que ele me falou aqui agora, ó. Microsoft Excel, certo? 1.853 valores duplicados encontrados e removidos. 615 valores exclusivos restantes. Então, pensando que eu selecionei, pedi para ele fazer apenas na coluna A, né, ali onde tem os nomes, ele encontrou tudo que estava duplicado. E aí, de fato, removeu todas as duplicadas. Então aqui, ó, agora a planilha está como estava na aula passada. Agora eu só fiz esse exercício com você para que, caso você pegue uma base de dados, um cenário em que tenha muitas informações, você consegue então ir removendo, garimpando as informações e ir tratando dessa forma, tá bom? Você consegue fazer isso mais de uma vez também. Então, por exemplo, eu vou selecionar minha planilha inteira aqui, vou lá na guia dados, vou clicar em remover duplicadas, né? E aí eu quero fazer por, digamos, quero fazer por servidor e quero fazer por filial. Então ele vai identificar, olha lá, agora ele já removeu valores diferentes. Então agora foi 2.331 valores duplicados e 137 valores exclusivos, pensando apenas no servidor, na coluna de servidor, e na coluna de filial, que foi as duas que eu marquei. Então ele vai entrar, ele vai perceber todas as linhas que antes tinham a filial do Rio de Janeiro e todas as vezes que o e-mail de live.com aparecia lá. Quer ver? Então, ó, se eu filtrar aqui, eu vou filtrar, né, deixar organizadinho assim, ó. Então, dentro do Acre, tem só um e-mail agora terra.com, só tem um e-mail gmail.com, um e-mail outlook.com e por aí vai. Em Alagoas, aí repete, gmail.com, mas você percebe que ele só repetiu porque agora trocou a filial que eu estava utilizando. Então, dentro desse contexto, você consegue ir brincando de inúmeras formas, tá bom? Então, vamos avançar agora para um próximo conceito que eu tenho que te ensinar. Beleza, você aprendeu agora a remover duplicadas, você já tinha aprendido na aula passada texto para colunas para você ir conseguindo brincar com as informações. Então, vamos fazer melhor agora, vamos aprofundar um pouco mais. Agora, eu vou transformar essas informações que eu tenho em tabela. Como eu faço isso? Digamos que eu recebo as informações da minha planilha, da minha base de dados, da seguinte forma. Você percebe que elas estão bem mal configuradas, né? Eu quero deixar ela um pouco mais visual, um pouco mais agradável, igual já estava antes. Então, como eu faço isso? A maneira mais fácil de você conseguir fazer isso é dentro da página inicial aqui, só que agora a gente vai vir neste campinho mais para cá, ó, em estilos. Tá vendo? Então, existe um botãozinho aqui bem legal chamado formatar como tabela. E é ele que a gente vai brincar agora e vai utilizar nesse momento. Então, se eu clicar em formatar como tabela, você percebe que ele já me dá uma seleção imensa e variada aqui de estilos próprios para que eu consiga decorar minha planilha, certo? Então, por exemplo, eu vou clicar nesse estilo de azul mais claro aqui. Ele já encontra onde tem informações dentro da minha tabela, dentro da minha planilha, e pergunta aqui para mim numa caixinha extra, né? Criar tabela. Onde estão os dados da tabela? Então, ele já delimitou uma região aqui dentro do meu formulário. A minha tabela tem cabeçalhos, ele pergunta se sim ou não. Se caso eu queira brincar, já a partir daqui eu consigo dar OK. E toda a minha planilha agora foi convertida em tabela. Legal? Percebe que aqui em cima apareceu até uma guia nova aqui que antes não existia. Ó, eu vou clicar fora da minha planilha e aquela guia sumiu. Tá vendo? Ela não aparece mais. Ela só aparece agora sempre que eu clico, dentro da minha planilha. Então o design de tabela ele tem várias novas funcionalidades aqui pra gente. Legal? Vamos continuar então. O que tem de novo? O que tem de tão interessante em transformar os meus dados como tabela? Além de eu ter conseguido organizar eles de uma maneira mais fácil, lembra que eu comentei com você que aparece aqui essa guia aqui em cima de design de tabela? Vamos entrar nela para ver o que tem de interessante aqui, ó.
Então, antes de mais nada, o que ele me traz aqui, ó? Nome da tabela, tá vendo? Eu consigo, então, escrever um nome aqui para deixar as informações organizadas. E isso é muito útil em caso que você tenha uma planilha muito grande, com várias abas, várias tabelas diferentes. Você não vai conseguir lá mais para frente, quando eu estiver mostrando coisas mais avançadas, saber qual tabela que você estava utilizando, onde que ela tá. Então, aqui eu já vou nomear como tabela principal, certo? Que é onde tem a minha base de dados. Vou dar Enter. Ó, ele já me dá um retorno aqui, ó. Começa com uma letra ou sublinhado, não contém um espaço. Então eu tenho algumas regrinhas, né? Eu dei algum espaço ali, não vai dar certo. Tabela principal. Agora ele deixou eu preencher, certo? Então, o que eu tenho aqui de ilegal, de interessante? Você percebe que dentro dela eu já tenho uma opção aqui, ó, para remover duplicadas. Então, se eu desse só um clique aqui, ele já ia conseguir remover as duplicadas, já ia ficar uma coisa mais dinâmica. Outra coisa que você já consegue vir utilizando aqui também. Eu vou ir lá para a última linha da minha planilha, né? Nesse caso aqui, para a linha 138, já que a gente agora conseguiu editar ela, certo? Se eu precisar inserir alguma informação aqui, eu só venho aqui e digito. Vamos supor que é uma base dinâmica, que sempre vai estar entrando colaborador novo. Agora eu vou digitar aqui então o Renato Queiroz. Percebe que quando eu der Enter, ele já adicionou a minha informação dentro da minha tabela, do meu design de tabela que estava antes. Quer ver? Ó? Eu vou digitar agora Renato Queiroz nessa outra linha. Ele não adicionou, tá vendo? Percebe que não apareceu aqui em cima a informação de design de tabela. Agora, se eu digitar nessa linha do meio, eu adicionei a informação lá, tá vendo? Então ele pega sempre da última linha e vai adicionar uma nova informação. E isso também serve para as colunas. Então, se eu precisar vir aqui, né, e adicionar agora um novo campo que eu vou considerar todo mundo por departamento. Certo? Ó, ele já adicionou uma nova coluna aqui, bonitinho, já cai formatado dentro da minha tabela e todas as informações que eu digitar aqui dentro já vão estar sendo consideradas dentro da minha tabela. Isso vai ser muito útil daqui para frente também, tá bom? Então, vamos lá. Vamos continuar. Clicando aqui na guia de design de tabela, vamos ver outras informações legais que eu consigo trabalhar aqui, né? Deixa eu tirar um pouco o zoom aqui. Ó, então eu tenho essa outra opção aqui também, chamada de segmentação de dados. Esse já é um termo um pouco mais avançado, mas eu conseguiria utilizar para brincar com mais filtros, de uma maneira mais visual e mais dinâmica dentro do meu relatório. Vamos dar uma analisada aqui, ó. Inserir segmentação de dados, eu vou clicar por e-mail, por exemplo. Então, ele me joga um campinho aqui, uma nova área para eu conseguir brincar. Então, vamos aqui, ó, clicar no Adriano Ferreira. Percebe que dentro da minha planilha agora, dentro da minha tabela, ele já filtrou só a linha que tem o Adriano Ferreira. E eu consigo ir brincando de várias maneiras. Isso vai ser muito útil daqui para frente também, tá bom? Voltando na guia design de tabela, eu tenho esse outro quadrante aqui também, ó. Então aqui eu consigo inserir uma linha de cabeçalho, ó lá, ele já insere para mim automaticamente. Eu consigo destacar a primeira coluna, percebe que agora a primeira coluna está toda em negrito, tá vendo? Eu consigo destacar a última coluna, a primeira e a última juntas, enfim, as colunas destacarem tiras, inserir ou tirar o botão de filtrar, você já consegue ir modificando ela de uma maneira muito mais automática e muito mais rápida do que aquele serviço manual. Além de você modificar de novo em outros estilos aqui que a gente consegue ir brincando. E aí, gostou do que você aprendeu hoje? Então, vamos fazer aquele combinado lá? Deixa aqui embaixo nos comentários se você gostou, se você teve alguma dúvida e indica esse vídeo para algum amigo, tá beleza? Se você puder, avalie ele positivamente, vai me ajudar bastante. E a gente se vê na próxima aula, tá bom? Até a próxima!